Muito obrigado, é ótimo saber que eu estou ao vivo. Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira e nós estamos começando mais um Vamos Falar de Moto. É um prazer ter todos vocês conosco. O tema de hoje é incendiário, é palpitante, é efervescente. Nós vamos falar de combustível. Sim, nós vamos falar como a gasolina funciona, qual a diferença da gasolina comum para a aditivada, o que é que pega com a nova gasolina que estão prometendo para agosto. Tudo isso e muito mais depois que eu apresentar os nossos convidados. Porque, sim, hoje eu tenho sumidades com a gente, eu tenho verdadeiras autoridades no assunto. Então, começando por quem nunca participou do Vamos Falar de Moto, Edu Polatti, por favor, apresente-se. Oi, Guilherme. Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Eduardo Polatti, eu sou engenheiro mecânico, mestre em energia e propulsão, especialista em combustíveis e lubrificantes. Trabalho há 40 anos nesse setor, 20 anos na Shell, 4 anos na Valvoline e 13 anos na Powerburst, que é a minha empresa de consultoria na área de engenharia automotiva, engenharia da mobilidade. Minha especialidade é combustíveis. A Powerburst é uma empresa que desenvolve combustíveis e lubrificantes para competição. Um dos convidados participou de um curso que a gente dá nessa área, um curso de combustíveis de competição. Tem também agora, que devem estar entrando aí no final do mês, um curso de lubrificantes e aditivos para motores de competição. E quem organiza isso é a Academia Motor, a Powerburst. Eu sou associado à Academia Motor e a gente desenvolve esses cursos à distância para atender o Brasil e fora do Brasil também. A gente tem alunos na Argentina, no Peru, na Bolívia, na Bélgica, nos Estados Unidos, e os cursos são muito legais. E eu estou aqui com um prazer enorme de estar com vocês. Sou um apaixonado por motocicleta. O Paulinho, que é um grande amigo que vai estar falando com vocês aí também, me trouxe para o mundo Harley. E eu estou aqui com vocês agora. Obrigado aí pelo convite. Ótimo tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. E como já cantou a bola, tem aqui pela segunda vez conosco no Vamos Falar de Moto, Paulinho Reim. Seja bem-vindo, brother. Tudo bom? Opa, boa noite. Obrigado, Guilherme, da oportunidade aí, a gente estar junto. Hoje eu acho que eu vou mais aprender do que ensinar ou poder falar alguma coisa. Mas a gente está aí, né? Todo dia aprendendo e trocando informação. Eu sou o Paulinho, eu tenho uma oficina especializada em Harley Davidson aqui em Campinas, interior de São Paulo. E a gente trabalha com toda a parte de manutenção, customização e principalmente a área de performance. Então a gente faz uns brinquedinhos, ficar mais gostoso para andar aí. Delícia. Ok, então como nós dissemos na entrada, a gente hoje vai falar sobre gasolina. E antes mesmo da gente começar a montar a pauta, a gente percebeu que gasolina é um assunto polêmico. Assim, mamilos, muitos mamilos. Existe toda uma conversa de que não, na Harley Davidson você tem que colocar só a gasolina comum, porque é isso que está no manual, e eu já vi gente gabaritada, assim, gente que fala de uma posição de autoridade mantendo esse raciocínio. Antes da gente confirmar se isso é verdade ou não, eu queria partir do ponto zero. Qual a diferença, o que torna uma gasolina melhor ou pior que a outra? O que diferencia a gasolina comum da aditivada da gasolina premium? Acho que o Polatti é o melhor para poder explicar um pouco essas diferenças aí, né? Então, Polatti, jogaram a bola para você. Okay. Lembra que eu sou de Damas, não deixa isso muito complicado, não. Tem que ser alguma coisa mais didática. O que acontece? As refinarias no Brasil produzem gasolina A, que é uma gasolina pura. Tá? Okay. Essa gasolina vai para as distribuidoras, a BR, a Shell, a Total, né? A Ali, e ela mistura etanol. Então, a grande diferença entre a gasolina
comum, a gasolina tipo C, e a gasolina premium tipo C, é o teor de etanol primeiro. Então, a gasolina tipo C tem 27% de etanol, mais ou menos 1%, e a premium tem 25%, tem 2% a menos, beleza. A segunda característica diferenciada é o índice de octano. Então, a gasolina premium tem um índice de octano maior do que o índice de octano da gasolina C, da gasolina comum. Tá? A gente vai ter que olhar um pouco essa questão do índice de octano, o que é essa porra? Né? Já que você tocou no assunto, vamos lá. O que é uma octana? Então, já dando um ataque de oportunidade. Octano é um termo que é usado por conta do procedimento que eu meço essa propriedade do combustível. Eu uso um composto chamado de isooctano, que é o padrão 100 de octanagem. Tá? Então, eu preciso entender primeiro o que é o índice de octano. Então, o índice de octano é uma medida, a medida que eu faço num procedimento de teste prático, num motor monocilíndrico de taxa de compressão variável, que é chamado de motor CFR. Então, eu ponho minha gasolina lá dentro, aumento a taxa de compressão até começar a produzir o fenômeno de detonação, que é o que a gente conhece popularmente de batida de pino. Batida de pino, essa eu já ouvi. Então, a partir daí, eu meço o quanto, né, de intensidade acontece essa detonação naquela taxa de compressão. E eu observo com um padrão de octanagem, que é uma mistura de isoctano com normal heptano, que tem um padrão 0, essa mistura vai me dar a octanagem para aquela condição de batida de pino, para aquela intensidade de detonação. Então, eu medi o índice de octano. O que é esse índice de octano? É uma medida de resistência do combustível à detonação. Então, quanto maior o índice de octano, mais resistente ele é à detonação. Ok. Então, se ele é mais resistente à detonação, ele aguenta mais pressão e temperatura na compressão, antes da centelha. Tá? Então, se eu tenho um combustível de alto índice de octano, eu consigo ter um motor com alta taxa de compressão, né? Eu consigo fazer com que o combustível entre em combustão no momento correto, a partir da centelha. Ele não vai começar a queimar antes do momento correto. Então, eu tenho que adaptar o motor a essa característica de resistência à detonação do combustível. Então, essa propriedade é muito importante para eu dizer, esse motor está adaptado para usar uma gasolina com X de octanagem ou uma gasolina, é necessário usar uma gasolina de maior octanagem. Tá? Ok. Então, basicamente, octanagem é isso. Certo. Então, agora eu vou jogar para o Paulinho, que é o nosso especialista em Harley. O motor da Harley, ele é preparado para qual octanagem? Então, no manual, tanto o manual de serviço como o manual do proprietário, está escrito que, pela medição IAD, é acima de 91 octanas, ou pelo modo ROM, acima de 96 octanas. Aqui no Brasil, as únicas gasolinas que têm essa característica comerciais são a Podium, a V-Power Racing e a Octa Pro da Ipiranga. Eu desconheço se tem mais algumas, se estiver errado me corrijam aí. Mas as únicas que eu conheço são essas. Porém, a tecnologia de fabricação dos motores da Harley é muito grande para suportar o tanto de coisa que ela suporta. Então, assim, as motos rodam normalmente com gasolina comum, sem ter problema nenhum. Inclusive com o acréscimo de álcool que a gente tem em relação aos Estados Unidos, lá na faixa de 10%, aqui a gente trabalha até 27%, e as motos não sofrem tropicalização nenhuma quanto a isso. Ela vem do jeito que vem dos Estados Unidos, vem para cá. A gente sofre um pouco com isso pela temperatura e um pouco de falta de torque, que não é todo mundo que sente essa falta de torque, porque já são motos que têm muito torque, né? Então, é essa característica. Mas, assim, pela especificação, é só gasolina acima de 90 octanas que é para usar. Certo. Então eu aqui, fazendo as contas, derrubo aquela teoria de que Harley devia usar só gasolina comum. Sim, porque isso o motor dela é para alta octanagem. A única Sim. octanagem que a gente tem, que é para o motor da Harley,
É da V-Power, da A V-Power Racing. V-Power Racing, a outra Premium do Posto A BR. Octa Pro, da Ipiranga e a Podium. E a Podium. Isso, é uma informação que é muito comum o pessoal falar isso, inclusive dentro de muitas concessionárias o pessoal fala, né, para usar só gasolina comum, mas tem aquele ditado que está até na Bíblia, né, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, então assim, eu recomendo, pessoal, estuda, vai atrás, você vai achar. Na Harley não precisa ir muito a fundo, é abrir o manual do proprietário, vai ver lá, tá esse número especificado, entendeu? Então é uma informação correta. Não quer dizer que a Harley trabalha com uma taxa de compressão alta. O maior problema dela é a temperatura. Por isso é um motor que tem características muito antigas, ele sofre restrições muito grandes para poder atender a legislação. Então ele é muito castrado, digamos assim, trabalha com a mistura muito pobre e a temperatura muito alta. É por esse motivo que a octanagem tem que ser alta, né? Posso trazer uma questão importante aqui para a gente discutir um pouquinho? Claro. O Paulinho falou em IAD. Quanto é de IAD, Paulinho? 91. 91. E a ROM, 96. Beleza. Então é o seguinte, existem 2 métodos de medição de índice de octano. O método ROM e o método MON. O ROM é o número de octano pesquisa e o MON é o número de octano motor. Qual a diferença entre os dois? É que o MON é muito mais severo do que o ROM. Então, se eu vou classificar o MON e o ROM separadamente, eu vou dizer o seguinte, essa é a minha interpretação técnica. MON é torque, alta pressão e temperatura, alta carga no motor, que é o que a Harley exige. Então, mais importante do que o ROM 96 é o MON alto, porque ela necessita de proteção a alta carga e alta temperatura, porque ela trabalha com mistura pobre. O ROM é para potência máxima. Essa é a grande diferença das duas medidas. E o IAD é a soma do ROM mais o MON dividido por 2. Ela não tem significado nenhum. IAD joga só uma média aritmética. IAD joga no lixo. Não serve para nada. O que serve para mim é ROM e MON. Então, se eu tiver uma especificação de mínimo MON para Harley, é o que presta. Por quê? Porque é mistura pobre e alto torque. Então, sim, é uma moto que trabalha com uma condição de regime de alto torque. O MON é mais importante do que o ROM. Aí que essa informação não tem nos manuais, Não tem. Eu já andei olhando os manuais da Harley e fiquei preocupado com isso, tá? A gasolina comum já está saindo com 95 ROM e 82 para 83 MON. É alto pra caramba. E até onde me falha, né, a memória, nos Estados Unidos, a 95, 82, 84, né, lá é 84, 85, 95. É a gasolina comum. Nós estamos chegando lá, nós já estamos praticamente nessa condição. Uhum. E o álcool me dá um respaldo. O álcool, nesse momento, é bom para mim, porque ele permite índices maiores, ele vai promover índice de octano mais alto. Só queria trazer esse ponto do MON e do ROM, tá? Sim, era uma pergunta que eu ia fazer em algum momento, assim. Eu dei aquela pesquisadinha na pauta e a única coisa que eu entendi é que o IAD é a soma dos dois dividido por 2, assim. Mas o ROM, então, é para alta performance. Diga. Potência máxima. Potência máxima, tá aí. Ele não tem muito uso em situações cotidianas, né? Ele deve ser para, sei lá, carro de corrida. Basicamente. Ou então eu estou numa estrada em máxima velocidade, usando o máximo de rotação da moto. Ok. Legal. Acho que seria legal também se o Edu pudesse falar um pouco sobre gasolina aditivada e gasolina comum, que isso também é meio polêmico, né? O pessoal fala para não usar gasolina aditivada em Harley
Se eu não me engano, as gasolinas regular, né, que é lá nos Estados Unidos como se fosse a comum, elas já são aditivadas, né? Não tem a gasolina sem aditivo nenhum igual a gente tem aqui. Europa, Ásia e Estados Unidos, as gasolinas são obrigatoriamente todas aditivadas. Por quê? Porque já foi comprovado o benefício da aditivação do combustível para a longevidade do motor. Ou seja, eu controlo depósitos, principalmente depósitos em válvula de admissão e em bicos injetores. Então, eu não tenho formação de depósitos e sujeira nesse sistema de alimentação com um aditivo. Esse é o grande lance do aditivo, é eu manter limpo o meu sistema de injeção, né, e o sistema de admissão do motor, evitando o depósito em válvula. Esse depósito produz obstrução na passagem de mistura ar-combustível, tá? E isso vai produzir perda de eficiência ao longo da vida do motor. Então, ele vai aumentar emissões. Então, o controle de depósitos favorece, né, a longevidade do motor, quer dizer, ele não vai produzir emissões com quilometragem acumulada, ele vai manter sempre a sua performance, o seu desempenho. Então, essa é a grande diferença. Então, vocês vão ver gasolina aditivada comum, né, e gasolina aditivada premium. Tanto a premium da Shell, da Ipiranga, da Ali, da Petrobras, da Podium, são combustíveis aditivados. Todas as premium são aditivadas. Ninguém vende premium que seja uma premium sem aditivo. Já a comum, vocês vão achar os dois tipos. A comum sem aditivo e a comum com aditivo. A diferença entre os fabricantes, eu acho que essa dica é legal, sem defender ninguém, tá? A diferença entre as gasolinas aditivadas no mercado está no teor de aditivo e na tecnologia desse aditivo. Tem algumas gasolinas, como as gasolinas da V-Power, por exemplo, que usam detergentes modificadores de atrito e são colocadas em concentrações muito altas. Então, o motor tem um rendimento melhor em função de redução de atrito em câmara de combustão, tá? Então, tem diferenças de um combustível para o outro, gente, e aí é uma questão de gosto, eu testar e observar qual que me serve melhor, tá? Ok, duas perguntas, então. Partindo dessa premissa, se eu parei no posto, o perfeito para minha Harley é eu colocar a gasolina premium, a Pod, exato. Se eu parar num posto que não tem gasolina premium, o que acontece? Dos 5 postos que eu tenho aqui mais perto, só 2 têm a premium, os outros só têm comum e aditivado. Das duas, melhor eu escolher a aditivada. Sim, com certeza. Isso derruba tudo que sempre me disseram sobre gasolina. Eventualmente você vai estar viajando num local onde você não vai achar gasolina premium, nem pódio. Sei. Qual é a questão de usar gasolina comum nesse momento? Óbvio que se você usar aditivada, melhor por conta da proteção do motor, mas eu vou ter que usar gasolina comum, né? Lembrem que detonação está relacionada com uma condição severa de uso do motor. Se eu estou trabalhando com uma condição de regime tranquilo, estou viajando numa estrada em velocidade constante, baixa carga, só para vocês terem ideia, um motor de combustão interna a 120 km por hora, num veículo ou numa motocicleta, está consumindo 20, 25% da energia que ela tem capacidade de produzir. Então, ela está muito tranquila. Eu não tenho detonação nessa condição, então eu posso usar uma gasolina comum. O que eu vou ter problema é se eu tiver que subir a serra, né, com garupa e mais bagagem na moto, eu vou começar a bater pino porque eu estou superaquecendo o motor, tá? E aí a minha resistência à detonação não é suficiente. Mas numa condição de viagem tranquila, eu posso usar, eu não vou ter problema nenhum. Eu quero trazer um conceito muito importante para o engenheiro, para o cara que dimensiona motor e que faz, que projeta. Tem um ditado que diz que a detonação, né, o limiar da detonação, aquele momento em que eu estou ali próximo de começar a ter detonação, é o máximo de eficiência que eu tenho da combustão. Então, hoje, os motores são projetados com todo o meu sistema de gerenciamento para botar o motor na condição limite de detonação. Ok?
Então, se eu tenho um sistema de gestão, né, de detonação no motor, eu posso usar gasolina comum. Eu vou dar o exemplo do meu caso, que eu tenho uma Subaru com um motor de injeção direta, que trabalha com injeção estratificada, 35, 40 para 1 de relação de mistura. É para dar detonação com qualquer combustível. E ele funciona com combustível comum. Ele não dá detonação. E a taxa de compressão desse motor é 12,5 para 1. Aí eu pergunto para o Paulinho, quanto é a taxa de compressão do motor da Harley? 10,5. Meu, gasolina comum, dá para usar, numa boa. Não vai detonar. Um dos problemas... Pode continuar, pode concluir. Não, eventualmente eu preciso cuidar um pouquinho do mapa, né, Paulinho? E aí você trabalha esse mapeamento, né? Isso, o que a gente tem de característica na Harley que atrapalha um pouco o controle de detonação é que na Sportster, que ela não tem controle nenhum, nas Softail e Dyna e Touring com motor Twin Cam, é um sistema Ion Sense, né? Ele tem uma sensibilidade no sistema de ignição ali para poder perceber o knock, né? A detonação. Então é um sistema que não tem uma precisão muito grande e para atrapalhar um pouco, muita gente usa cabo de competição de vela como se fosse melhorar o desempenho e ele elimina essa função de atrasar o ponto quando acontece a detonação. Então muita gente acha que está melhorando, na verdade está piorando a moto. Só agora nos motores Milwaukee que tem o sensor de knock mesmo, que tem uma precisão maior de proteção contra a detonação no sistema de injeção. Legal. Tá, aí eu tinha mais uma pergunta para fazer do Polatti. A gente falou que, olha, essa live é para falar a verdade, assim, sem medo. A gente abraça a polêmica aqui. Dos combustíveis disponíveis no mercado, você tem algum favorito? Eu tenho. O Polatti trabalhou na Ferrari, né? O pior é o seguinte, é que o meu favorito é uma mistura de combustível. Não, calma. Não vou... Pera. Eu vou falar para nossa audiência aí no posto do galãozinho. Olha, eu vou dizer o seguinte, se eu olhar a composição dos combustíveis, né? O combustível mais estável do mercado, aquele que tem uma durabilidade, né, uma resistência à deterioração química melhor, é a Podium, sem dúvida alguma. Em termos de desempenho, a minha preferência é V-Power Racing, da Shell, por conta da concentração e da tecnologia da aditivação que ela leva. Ok. Tá? Eu tenho feito alguns estudos com a V-Power Nitro comparativamente com as outras de mercado, que é a comum aditivada da Shell. E ela está batendo eventualmente as outras duas em algumas situações de geometria do motor. Então, a melhor gasolina não é aquela da minha preferência. A melhor gasolina é aquela que o motor melhor se adapta. Ok. Tá? Então, quando eu vejo motores, eu pego motores que têm um sistema de gestão de combustão extremamente sofisticado, e você coloca num banco, você observa que ele eventualmente responde melhor até com gasolina comum, mais do que com gasolina premium. Nossa. Por quê? Por conta da estrutura molecular da gasolina comum. Por isso que eu falo para você, a minha preferência é uma mistura. Ok. Ô Guilherme, eu mandei no link lá no WhatsApp do grupo a foto do motor carbonizado, se você conseguir subir aí, é legal de ver por dentro, que às vezes tem gente que não tem essa referência. Vou mandar para cá. Aí dá para ter a diferença de um combustível com aditivação ou não, né, que produz uma limpeza. Nossa, velho, filme de terror isso. Já vou mandar. Tem casos piores até do que essa foto aí. Essa foto é bem rotineira, assim, não é um caso atípico demais. Enquanto eu faço isso, eu ia te perguntar, Paulinho, com o remapeamento, como fica a questão do combustível? Assim, você é uma referência, a garagem REM é para onde todo mundo vai quando a questão
é remapear a Harley. Que recomendação você passa para um motor remapeado? Passar só usar a Podium ou dali para diante tudo vale? O que é que você me diz? O remapeamento da injeção é um serviço que a própria Harley recomenda, né? Se pegar qualquer catálogo dela, as fábricas de escapamento, de filtro Cayenne, tem lá a descrição, necessária recalibração da injeção. Então é um princípio de que todo mundo que vai colocar pelo menos o escapamento deveria fazer. Não é um serviço tão acessível e nem tão comum de se encontrar no Brasil. Nos Estados Unidos muitas concessionárias fazem, aqui no Brasil nenhuma concessionária faz, então é um assunto que muita gente nem conhece. Tem alguns problemas em algumas motos, que elas chegam a falhar bastante na baixa rotação, algumas CVOs e as Sportster, principalmente, que é o motor mais antigo em produção, ela dá muita falta de combustível, porque ela já trabalha pobre e você empobrece mais a mistura. Então ela dá uma falha grande. Teve uma moto que a gente fez a semana passada, o cliente até caiu com a moto por conta dessa falha. Então assim, a moto normal ela já é para uma gasolina premium justamente por causa da temperatura. A hora que a gente faz o remapeamento, a temperatura do motor cai muito. Então assim, se você vai usar uma gasolina comum ali, você vai estar menos sujeito a problema do que você tivesse com a moto estoque. Então, eu recomendo usar uma gasolina premium, que você, além de ter um melhor rendimento, tem um melhor desempenho do motor, maior autonomia, mas para quem não tem jeito, a gente sabe que viajando, infelizmente, às vezes a gente tem que pegar gasolina de posto fechado, porque não tem posto para a estrada, para não ficar sem gasolina, e a gente tem que pôr o que tem, né? Mas a moto vai rodar. Ela remapeada, ela vai funcionar muito mais segura, mesmo com a gasolina comum para quem está usando, mas é recomendado as gasolinas premium. Até a vida útil do motor a gente aumenta muito depois de fazer o remapeamento, né? Certo. Já estou com a imagem aqui no computador, vamos ver se eu consigo passar ela para a live. Share screen. Estão perguntando pro Edu aqui qual que seria a mistura. Eu sei. Ele sabe. Nossa, tá minúsculo, aguenta aí. Sim, vou passar os comentários na sequência. Já devia ter feito, inclusive... Tem um zoom aqui em cima, não dá para pôr? Estou pegando o zoom aqui. Opa. A diferença a que está na esquerda é uma válvula e o duto de admissão bem carbonizado, né? E o do lado ele limpo como deveria ser, né? Velho, que loucura. Parece ficção científica, assim. Você chega a perder, com uma quilometragem relativamente baixa, você chega a perder 30% de eficiência no motor, por conta dele começar a ficar asmático, ele não conseguir respirar. Louco. É doido. Ok. Cara, é doido. Dando essa cena para o pesadelo de todo mundo aí, agora eu vou dar uma corrida nos comentários, se vocês me permitem. A gente começou com o boa noite do Thiago Eusébio. Thiago Eusébio, boa noite, brother. Sempre um prazer ter você conosco. Eduardo GR também, boa noite. Israel Alves elogiou a nossa pauta, show de bola o assunto, obrigado, a gente achou que era muito a hora, assim, tá para sair uma gasolina nova que vai ser tema da nossa conversa, então, melhor momento para fazer uma live sobre combustível. Nosso brother Sorocuston, salve, brother, mandou um salve de Sorocaba. O nosso público-alvo, a gente faz cada live pensando nesse cara, Cranium Tattoo, o cara mora no Japão e assiste a gente. A essa hora são 9 da manhã e ele está assistindo, vamos falar de moto. Konnichiwa, Cranium Tattoo-san. João Paulo Araújo. Já li que a comum da Ipiranga era, na época, a que chegava mais próximo do Zeuá. Eu também ouvi essa conversa, Polatti, de que teve um tempo que a da Ipiranga era igual a da Texaco, porque uma marca comprou a outra, e que a Ipiranga, então, era a que tinha as medidas mais parecidas com a norte-americana. É verdade ou é conversa?
Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender isso. Gasolina, até alguns anos atrás, não muitos anos atrás, gasolina era produzida exclusivamente pela Petrobras, pelas refinarias da Petrobras, tá? De uns anos para cá, a Petrobras já não conseguia mais suprir a demanda de combustível no país e a UNP abriu a possibilidade de importação de combustíveis pelas distribuidoras, e que foi o que aconteceu. Então, a Ipiranga é uma das distribuidoras que importa combustível acabado de fora, principalmente por conta da compra da Texaco. E ela tem a estrutura dela, no Rio de Janeiro, tem a possibilidade de ancorar navios petroleiros que trazem combustível acabado para o país. A Shell faz a mesma coisa, gente. Então, em alguns momentos, a gente vai ver combustíveis no mercado que são importados. O que acontece? Não é o país inteiro que tem isso, são regiões e uma parcela do combustível que é comercializado. Então, basicamente, todas as distribuidoras comercializam o mesmo combustível. Só a Petrobras tem a Podium como um combustível exclusivo. Uhum. Ok. Valeu. Arturo Lúcio pediu... mordi a língua. Arturo Lúcio pediu desculpas. Ele ia participar da live com a gente, mas a internet deu problema. Então, aqui eu tentei, mas não rolou. Uma pena. Arturo, agora, lendo os comentários, é o momento que eu mais lamento que você não tenha vindo, porque eu deixei acumular um monte e se tivesse você aqui comigo, você tinha dado um help. E comentou também a questão do V-Power Racing, que é um combustível incrível, mas o único problema é que é uma mosca branca de olho azul. É tão difícil achar um posto que tenha. Então... aí a nossa menina dos olhos é, inclusive, uma menina difícil. É legal, de repente, dar uma dica, tá? Entra no site da Shell e lá eles têm a relação de todos os postos que tem V-Power Racing, tá? É sério isso? É sério, é sério. Lá eles mostram o posto no mapa, onde está localizada a V-Power Racing. É interessante isso. Caraca, mas terminando essa live, eu vou entrar no site da Shell e procurar. Tem que ter um aqui perto. Nem eu sabia dessa. Aqui em Campinas, eu acho que tem 2 postos de gasolina só que tem. Bom, ótimo saber. Agora a pergunta de $1 milhão. Vera VS Viagens. Edu Polatti, qual seria essa mistura de preferência? Então, o Guilherme falou, é uma pergunta de $1 milhão, cara. Será que eu respondo? Eu faria o seguinte, tá? Não é a mistura, a melhor mistura, mas já dá uma baita de uma diferença. Meio a meio entre a comum e a premium. Você vai ter um combustível ótimo. Ok. Já deu uma canja. Você junta o bom dos dois. Pronto. Mais boas noites. Born to be wise. Salve, Ramon, meu querido. Um prazer ter você com a gente. Marcos Espósito, boa noite. Imanri Moto, salve, brother. Tudo bom? Então, galera, a gente vai entrar agora na questão da nova gasolina que está chegando no mercado brasileiro. Mas, se você está com alguma pergunta ainda sobre combustível, ou especificamente sobre combustível e a Harley-Davidson, deixa eu falar para vocês. Não vai ter outra oportunidade melhor para você perguntar. Assim, não é todo dia que eu tenho especialistas sobre o assunto participando da live comigo. Então, qualquer dúvida, qualquer boato de internet, qualquer pedido de dica, se liberta, amigo, faz isso hoje, porque na quinzena que vem o assunto já vai ser outro. Dito tudo isso, comentários à disposição, eu queria perguntar para vocês. A Agência Nacional de Petróleo já confirmou que a gente vai ter um novo combustível disponível a partir de agosto. O Brasil vem passando por um ajuste de combustível já nos últimos, 10 anos, tentando tornar ele mais eficiente, menos poluente, tem uma série de questões que vão caminhando um passinho por vez. Essa nova gasolina está sendo vendida como... está sendo anunciada, ela ainda não está vendo. Ela está sendo anunciada como mais eficiente,
é melhor para o seu carro, é menos poluente e, inevitavelmente, mais cara. Aí eu pergunto para vocês, quanto disso é verdade? As matérias que eu escutei só vem a regulamentar. Eu, assim, não sou um grande entendedor do assunto, mas o pouco que eu vi não vai mudar nada, só o preço, provavelmente, que vai mudar. Vieram só regulamentar, mudar algumas normas, mas não efetivamente mudar alguma coisa, não vi que vai mudar nada. Não, eu posso trazer algumas informações importantes que estão relacionadas com legislação. Primeiro. Diga. Então, assim, uma mudança de legislação, quer dizer, o ANP traz uma resolução nova em janeiro de 2020, com algumas especificações, mais definidas com relação à qualidade do combustível gasolina que é comercializado no país. Beleza. Para isso acontecer, a ANP consulta fabricante de motor, consulta os fabricantes de combustível, consulta o mercado de autopeça e consulta o público. A partir daí, ela define uma nova especificação, se for o caso. E, principalmente, as legislações ambientais, que é o que efetivamente define a qualidade do combustível. Então, as mudanças de legislação ambiental para atender emissões vai obrigar a uma revisão das especificações do combustível para melhoria de desempenho desse, para reduzir emissões. Então, essa é a filosofia do trabalho. No Brasil, não se muda a especificação se quem produz combustível não está preparado para atender essa legislação nova. Ponto. Então, a Petrobras já sofreu isso no passado e ela cuida para que a nova legislação entre no momento em que ela está preparada para atender a nova legislação em termos de tecnologia de produção. Maravilha. O que foi feito de modificação na especificação da gasolina é basicamente aquilo que já era controlado, mas que não estava na receita. Então, densidade não tinha na receita. 10% evaporado na destilação não tinha na receita. ROM, índice de octano ROM, não tinha na receita. Então, passou-se a ter na receita esses limites. Se eu pegar uma análise, estou aqui, da gasolina comum, randomicamente, fui no mercado, num posto de gasolina, coletei uma amostra de gasolina em 2012, algumas amostras, mandei para o laboratório e analisei. E aí eu observei o seguinte, que essa gasolina em 2012 já atendia a especificação que está entrando em legislação em agosto desse ano. É sério? É sério. A gasolina tinha, uma gasolina comum, ela tinha 96 octanas ROM, 82,5 octanas MON. Matou, já era. Ok. A especificação é 82 e 93, ela já está atendendo. Tá. Ela tem 750 densidade, quilos por metro cúbico. E o mínimo é 715. Então, ela já atendia. Então, eu não estou fazendo absolutamente nenhum produto novo. Eu estou simplesmente registrando numa especificação o que a gasolina precisa ser controlada, como deve ser controlada e quais são os parâmetros mínimos de controle. Ponto. O que vier de Petrobras, de Shell, de Ipiranga, de quem for, com relação a essa especificação e disser agora a gente tem uma gasolina nova no mercado, eu estou dizendo, Eduardo Polatti, de que isso é balela, cara. A gasolina já existe, já está aí, já está sendo comercializada há muito tempo. Eu preciso dizer que a velocidade com que a Petrobras se manifestou já me deixava com uma cara de, nossa, normalmente eles atrasam, né? Quando teve que mudar o diesel, ele atrasou pra caramba. Eu fiquei meio chocado. Um tiro no pé, né? Uhum. Eles aprenderam a lição, cara.
Mas tá explicado, né? A gasolina é a mesma. Assim, sendo muito sincero, tô aqui meio chocado, tô tomando uns 5 minutos para lidar com essa informação. Mas o fato deles terem terem determinados parâmetros de mesura também é uma vantagem em si mesmo. Então, sim, assim, agora que a gente tem a massa determinada, agora que a gente tem o ROM determinado, diminui a possibilidade da gasolina ser adulterada. A checagem vai ser mais controladinha. Tem uma norma, né? Sim, tem uma norma. Antes ficava muito mais fácil colocar qualquer coisa na gasolina e dizer não. Ninguém está medindo densidade, ninguém está medindo massa, o que passar está valendo. Às vezes pode ser que eles vão usar de marketing e colocar o densímetro lá na bomba, igual fazem com o álcool, né? Justo. Eu vou trazer uma questão que é muito relativa às fabricantes de motores, tá? Esses caras precisam homologar esses motores para as emissões, para as legislações de emissões. Então, eles têm uma força muito grande com relação à necessidade dessa especificação ser muito mais detalhada, por conta da necessidade deles de ter um combustível padrão mais controlado. E eles poderem atender a homologação dos motores na legislação de emissões, tá? É basicamente isso. Então, muito do movimento que está sendo feito junto ao ANP para essa especificação tem a mão da montadora. Não tem como. Tem a mão da montadora. Isso eu também sentia. Tá meio evidente que assim, a gente faz um esforço para não falar de política, mas que isso é uma questão para agradar montadoras e para agradar a indústria do posto, porque o petróleo caiu de preço como ele nunca tinha caído na vida, né? Tá rolando uma treta entre a Arábia Saudita e a Rússia, diminuiu o consumo de combustível por causa da quarentena, então, pela primeira vez em anos, a gasolina baixou de preço, o que quer dizer que um monte de gente diminuiu o lucro. Então, está meio evidente que toda essa situação vamos criar uma desculpa muito aceitável para subir o preço da gasolina. Mas que a gasolina é basicamente a mesma, eu estou meio chocado. Eu preciso defender a questão do ANP, tá? Manda. Porque a função deles é a legislação. É eles legislarem sobre qualidade de produto derivado de petróleo. E eles estão fazendo o papel como deve ser feito, né? Então, se a indústria precisa de algo melhor especificado, eles estão trabalhando para dar essa especificação melhor. Obviamente, essa negociação é a 4 mãos, né? Tem os interesses, né, e as tecnologias disponíveis nas pontas, né, que tem que se unir para chegar a uma conclusão. Mas o ANP está fazendo o papel dele. Okay. Talvez esse papel devia ter sido antecipado, devia ter caído há 5 anos atrás. Então, eu diria para vocês, eles estão atrasados, mas eles estão fazendo o papel deles. O que me leva à próxima pergunta. É uma reclamação constante de todo mundo que fala do combustível brasileiro, a quantidade de etanol que a gente comentou no começo dessa live. 27% na comum inaditivada e 25% na premium, se não me engano. Falamos no comecinho da live, mas eu fiz faculdade de letras, eu não fiz faculdade de números, então eu me confundo. Mas contra a gasolina norte-americana, que é coisa de 10%. Quando falaram numa gasolina nova, mais eficiente, melhor para o seu motor, a primeira coisa que todo mundo imaginou é que ia baixar a quantidade de etanol no combustível. Baixasse o etanol, ia melhorar? Quer dizer, porque o etanol, por outro lado, ele ia aumentar a octanagem, né? Baixasse o etanol, ia melhorar o nosso combustível? E, se sim, por que não baixou o raio do etanol? Vixe. Posso falar, Paulinho? Pode, lógico. Eu ia fazer algumas considerações na Harley, porque assim, aí você complementa depois.
O álcool na gasolina, ele para performance, ele traz um desempenho a mais. A gente consegue trabalhar com um avanço de ignição um pouco maior pela velocidade de propagação da chama do álcool. Ele tem um pouco de oxigênio nas moléculas dele, então isso favorece a performance do motor. Isso para a gente é bom para trazer um melhor desempenho no dinamômetro. Isso são os testes que eu faço. Aí o Polatti está aí para explicar tecnicamente e na teoria. Aí a gente tem um outro problema que é relacionado ao álcool também, que é a contaminação do lubrificante. Então a gente tem o álcool, ele cria alguns ácidos um pouco diferentes só da gasolina, né? E acaba contaminando um pouco mais e agredindo um pouco mais o lubrificante. Por esse motivo que na Harley, principalmente, além da temperatura e desses agravantes de contaminação, que a gente recomenda um lubrificante de melhor qualidade, de preferência 100% sintético, mas para quem não pode, o semissintético. Mas o combustível nosso, ele está diretamente atrelado com o desgaste do lubrificante que a gente tem, principalmente o uso também, dependendo do uso, como é feito os veículos aqui no Brasil, né? Ok. Paulinho, 3 pontos a mais na nota, tá? Fantástico. Você trouxe uma coisa que é real, legal. Se eu colocar oxigenado no combustível, eu vou melhorar a performance, beleza. Eu vou ter uma câmara mais fria, isso é vantagem, com uma mistura mais empobrecida. A câmara mais fria por conta da presença do etanol, ele tira muito calor para evaporar. Então, eu consigo trabalhar com alguns graus abaixo na temperatura de câmara, isso é favorável. Eu tenho alguns outros elementos importantes com relação a emissões. Então, eu posso estar pensando de que o etanol me traz algumas vantagens em termos de emissões por conta do número de carbonos menor na minha média de carbonos no combustível. Então, imagine o seguinte, a gasolina vai de C4, né, de 4 carbonos até 12 carbonos. Okay. Então, eu tenho desde gás butano até um dodecano, né, 12 carbonos. E o etanol tem 2. Né? Então, ele tende a diminuir sutilmente emissões, mas tem uma compensação nessas emissões em função da relação mistura ar-combustível. Eu vou trabalhar com relações de mistura ar-combustível um pouco menores. Então, numa gasolina sem etanol, é 15:1, com etanol cai para 13,8:1, por exemplo, 14:1, cai 1 ponto. Isso vai aumentar o consumo de combustível. Então, por um lado, eu tenho menos carbono na molécula, média, né? Por outro lado, eu tenho um consumo um pouquinho maior. Mas se a gente fizer a comparação, eu vou observar a redução sutil de emissões no escape. Esse é um outro ponto importante. Então, outra coisa é o aumento da octanagem. O álcool entrou na gasolina brasileira basicamente para substituir chumbo tetretila, que ia ser proibido em um determinado momento. Uhum. E o chumbo é muito caro. Era um componente muito tóxico, caro. Né? Pessoas morrem por envenenamento de chumbo. A toxicidade é altíssima e o produto é volátil. Ele evapora e vai para a atmosfera e você respira, né? E penetra na pele. É ridículo. Tudo errado, né? Faz, Então, ele vem como substituto do chumbo. Então, qual é a polêmica? A polêmica é, a gente precisa de 27% na gasolina? Não precisa de 27%. Então, eu posso estar dizendo aqui, veja, é uma opinião. Puta, essa opinião pode não ser uma opinião que tenha respaldo. Mas o que me aparenta e que eu tenho visto com relação às variações de teor de etanol é um regulador de mercado. Então, eu tenho etanol sobrando na produção nacional, eu aumento o teor de etanol na gasolina. Diminui a quantidade de etanol que é vendido no posto, em carros flex, vai sobrar etanol, joga na gasolina. Sim. Então, nós já tivemos 20%, hoje são 27%.
Eu não quero, de novo, resvalar na política nessa live, mas o nome disso é bancada ruralista, né? Quer dizer, a gente tem um enorme mundo de produtores de cana que não querem tomar prejuízo. Então, o que é que eles fazem? Eles mexem na legislação para ter certeza que alguém vai comprar o produto deles na marra. Uhum. E pronto. Ok. Agora, se eu tiver que fazer um combustível poderoso, eu jogo etanol no combustível. Tenha certeza disso. Porque ele traz mais torque e potência no motor. Ele vai dar um rendimento melhor. Outro detalhe é de que eu posso trabalhar a minha mistura. Então, por exemplo, eu tenho lá um motor com mapa. Esse mapa é fixo. Eu não mexo nesse mapa. Eu não tenho uma sonda lambda, né? Uma sonda de oxigênio que vai fazer um close loop no sistema, que ele vai fazer uma monitoração dessa mistura. É um mapa fechado. Eu quero ganhar um pouquinho de potência, eu jogo um pouco de oxigenado no combustível e empobreço a mistura. O motor começa a render mais. Okay. Eu acabei de testar isso no dinamômetro nesse final de semana. Fresquinho. Tá fresquinho. Uhum. O que me leva... A gente teve nos comentários galera falando quem usa Podium, quem usa Ipiranga comum, quem mudou para Premium recentemente. Tem uma pergunta super boa aqui do Marcos Espósito. O que esses 25% de álcool vão fazer no motor de uma Harley Davidson depois de 10 anos ou mais? Vai detonar o motor? A gente estudou a pauta para a live de hoje e tem uma questão no etanol que ele é diferente da gasolina, que ele contém água. Né? Quer dizer, ele contém mais água que a gasolina. Então, tem grupos que falam que isso, no uso continuado, enferruja a moto por dentro. Isso é verdade ou é hoax de internet? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma conta agora. Né? Então, eu tenho uma gasolina que tem lá, em média, 8 carbonos. E eu vou queimar essa gasolina. Sai 1 CO2 e 8 H2O. Eu vou ter produção de água na combustão. E é 8 vezes mais moléculas do que tem de CO2. Ponto. Okay. Então, você ter umidade no combustível absolutamente não significa nada. E outra, eu só consigo misturar etanol na gasolina estavelmente se esse etanol for anidro e não hidratado. Se eu botar 30% de etanol hidratado no combustível, vai separar em 2 fases. Não vai ficar misturado, tá? Só vai ficar misturado se ficar agitando o tanque constantemente. Ok. Por isso que o flex funciona, né? Por isso que o flex funciona. O que é importante aqui é eu pensar o seguinte, que eu tenho projetos de motor que injetam água dentro do motor para ganhar torque e potência. Vocês sabiam disso? Em competição, né? Em competição. Isso em moto também, tá? E eu tenho um aditivo que eu jogo no combustível para eu solubilizar a água sem quebrar misturas, porque ela traz um ganho na combustão. Porque eu dissocio a água, e eu dissocio a água em que componentes? Hidrogênio e oxigênio, que são comburente, né? E combustível. Ok. E eu ganho alguma coisa lá dentro. Eu perco para fazer a evaporação disso, né? Mas eu ganho na combustão. Então, essa é um paradigma aí, tá? Eu tenho que olhar perfeitamente isso. O que o Paulinho trouxe, que eu acho que é importante, é a questão da formação de ácidos na combustão derivados do álcool. Eu tenho 2 ácidos que são produzidos na combustão que são muito severos no motor. Um são os ácidos derivados de nitrogênio, os ácidos nítricos. Por quê? Porque eu tenho 78% de nitrogênio no ar. E eu vou queimar isso dentro do motor. E vai virar NOx, que vai, eventualmente, combinar com hidrogênio, que é quebrado da molécula do combustível, e vai formar ácido nítrico. E no etanol, eu produzo ácido acético e acetaldeído. E esse troço é extremamente corrosivo para o motor.
Então, esse é o ruim, não é a água. Não é a água, o ácido acetil, o acético, né? E o ácido nítrico que é gerado na combustão. Certo. Esse é o problema. Eu podia complementar só isso aí, junto assim, que não vai trazer um problema de corrosão, até porque o motor da Harley é muito, muito bem construído em questão de materiais, mas a gente pode sofrer isso em qualquer motor, tanto de carro quanto de moto. São assim, o tipo de lubrificante que você vai usar, então assim, os lubrificantes mais caros, melhores, eles têm uma capacidade maior de suportar tudo isso e se manter estável. E o uso, o pessoal às vezes acha assim, minha mulher vai levar o filho na escola, aí à tarde vai na academia, e depois vai no cabeleireiro. Anda 3, 4 quilômetros cada vez que sai, o carro não dá nem tempo de esquentar. Isso aí é um dos tipos de uso mais severo, e tem muita gente que faz isso com Harley Davidson também. Tipo assim, vai no escritório, da casa do escritório e... A maior parte do tempo. Amigo, a pessoa vai no café da manhã da concessionária. Não, às vezes tem gente que usa no dia a dia a moto, mas a distância que ela roda é muito curta. Verdade. Ela vai trabalhar 3, 4 quilômetros, o motor não dá tempo de aquecer. Então a contaminação do lubrificante é muito grande com isso. Aí isso é muito ruim para qualquer tipo de motor. Se eu não me engano, a Volkswagen, eu vi uma live, você estava falando com o engenheiro lá, Polatti, essa semana, eles tiveram um problema sério em uma série de motores relacionado a isso, né? Sim. Foi. Volkswagen. Perfeito, é absolutamente perfeito. O lubrificante vai ter a função efetivamente de neutralizar esses ácidos no cárter. Então, se eu tenho um uso que é chamado de low usage, né, ou baixo uso, isso acentua brutalmente, acentua 30, 40 vezes a contaminação do lubrificante no tempo que o motor está sendo operado. Então, o Paulinho, genial, Paulinho. Boa lembrança aí. Ok. Galera, estamos em 56 minutos de live, a ideia era durar 1 hora. Tem um último comentário aqui, dizendo que a Podium não se vende em Goiás com facilidade, combustível é o que tem na estrada. A gente já abordou essa questão, né? No final das contas, não é o recomendável, mas a Harley aguenta. Sim. Já passei por situações em que, tipo, já estava na reserva e o único posto que existia era o posto do Alê. Você faz o quê? Eu já passei a situação de eu ter que invadir posto abandonado e com um frasco de óleo e chacoalhando as mangueiras lá até sair quase 1 litro para poder seguir viagem. Porque... Rezando a Deus. Acontece, né? Causas que a gente tem, né? Quando a gente passa perrengue na estrada. Na hora a gente passa perto, mas depois vira engraçado. Perrengue constrói caráter. Eu mandei aí uma foto também das verdade. normas, que tem gente que não tem ideia da dimensão que vem ficando restrito às normas de emissão de poluente. Então é um dos motivos, acho, que da gente estar fazendo a live, né? Esse, e para explicar, né? Até o pessoal tá falando que a Sportster vai sair de linha agora oficialmente. É o motor mais antigo da Harley em produção, tá desde 86. Então é o que mais sofre com isso, né? Ele foi fabricado para atender essa norma gigante aqui, Euro 1. Assim, para ficar fácil, pensa que esse quadrinho é o tanto que a moto podia, ou o carro podia poluir. Aí vem restringindo cada vez mais. A gente vê a Euro 6 branquinho aqui, ó, no cantinho esquerdo, e ainda tá em formatação Euro 7, que é mais restrito que isso ainda. Então a gente vê, assim, como que as fábricas, elas sofrem, né, para poder fazer um projeto que atenda isso, desenvolva tem um bom desempenho, né, e uma boa dirigibilidade, né. Então elas têm um desafio enorme para enfrentar aí. Até por isso que estão entrando os veículos elétricos em produção também, para poder competir com esse desafio que eles têm, né. Eu acho que legal comentar a respeito da tecnologia que vai estar vindo rapidamente para as motos também. É motor com injeção direta e turbo comprimido. É o que vai acontecer. Sim. É o que a gente vai ver logo no segmento de motocicleta também, né? Sim. Capaz.
Isso. Diga, Paulinho. Não, manda Essa ver. parte de tecnologia eu acho muito legal de falar, porque tem gente que não tem a menor ideia, né? A parte de injeção eletrônica veio para ter o controle maior sobre poluição e acabou tendo um melhor desempenho. Eu tenho um treinamento que eu fiz esses dias, aqui que a gente especifica um pouco a pressão de combustível da injeção comum hoje para a injeção direta de combustível, gasolina, sem falar no diesel. O diesel a gente trabalha com pressões altíssimas, né? Então hoje a gente fala em pressão de injeção de combustível na Harley, a gente trabalha na faixa de 4 bar, com injeção indireta, né? Que ela joga combustível direto em cima da válvula de emissão. A gente pegando uma massa específica ali de 10 miligramas de combustível, com o spray estando tudo normal, né? Sem aquela cena de terror lá que a gente viu, de carbonização. Com o spray funcionando normal, a gente gera 26 mil partículas de combustível. Então isso é uma mistura que tem uma certa homogeneização. Com a injeção direta, a gente trabalhando a 130 bar de pressão, com a mesma massa de combustível, a gente gera na faixa de 8 milhões de partículas. Então, assim, as gotículas de combustível são muito menores, muito mais fáceis de misturar com o ar na câmara de combustão e é muito mais fácil de efetuar a queima, né? Então, a tecnologia vem por aí, além de todo o controle eletrônico, né? Para facilitar a mistura ar-combustível e ter uma queima muito mais eficiente, né? Paulinho, você é assustador, cara. Meu Deus. Eu vou complementar a tua fala. As injeções que estão saindo a partir de 2019, não de moto, mas de carro, já estão a 250 bar, já está se prevendo 300 bar, e já estamos falando em 17 milhões de partículas por injeção, tá? Caramba. É bastante coisa. E o diesel a gente fala, acho que está, se eu não me engano, em 3 mil bar, né? Pra gente ver como que trabalha o negócio. Fura o bloco, né? Fura bloco. Só para ter ideia, 900 bar de injeção de água fura uma placa de 2 polegadas de aço. Nossa. Uou! O que eu ia comentar é que eu tenho visto exatamente pela questão da diminuição dos poluentes, o avanço das elétricas. Assim, a Harley tem um modelo de elétrica que mais cedo ou mais tarde vai chegar no mercado. Scooter elétrica na Europa já é bastante comum. Você viaja para lá, você vê que nem aqui a gente tem bicicleta que você pode alugar e retirar e andar. Lá é muito fácil você pegar uma scooter elétrica, você destrava no aplicativo e sai andando com ela. Então, eu acho que assim, as medidas para poluentes vão caminhar para o zero de poluição. Assim. É que o elétrico ainda tem um problema relacionado a ambiental quanto à produção de energia e o lixo das baterias, né? Como que vai acontecer isso, né? E o preço, né? Esses dias eu vi uma publicação, provavelmente muita gente deve ter visto aí, que rolou no WhatsApp, uma Mercedes, ela era 2010, se eu não me engano, uma híbrida. O carro hoje está no mercado por 150 mil reais, a bateria que deu problema custava 380 mil reais. É um problema, né? Isso aí é uma parte que o mundo inteiro vai ter que se adaptar a isso ainda, né? Sim, não resolveu todos os problemas do nada, mas a pesquisa está indo nesse rumo. Eu queria terminar, gente, com uma última pergunta aqui que eu acho super válida e, de novo, a gente não vai ter esses especialistas todos outra vez na live. Marcos Espósito, de novo. E aqueles aditivos de combustível e descarbonizantes, vale a pena usar de vez em quando? Ou não recomendam? Ajuda a limpar o motor? Se você está usando gasolina, combustível aditivado, você não tem necessidade de fazer descarbonização. É importante olhar o seguinte, uma coisa é eu usar um combustível que mantém limpo meu sistema de admissão, injetor, né, linha de combustível e válvula de admissão. Outra coisa é eu ter a câmara de combustão limpa. Então, a minha recomendação, e não é uma recomendação politicamente correta, para descarbonizar a câmara de combustão, é acelerador.
Bota acelerador nesse troço. Anda uns 15, 20 Força o minutos carro, com potência amigo. máxima que descarboniza instantaneamente a tua câmara de combustão. E o combustível aditivado faz a limpeza e não tem problema de depósito. A gente viu a válvula da direita lá, que é basicamente como fica com a gasolina aditivada. Ok. Paulinho, complementa. Eu, assim, quando a gente pega casos de motos que estão com muita carbonização, a gente, na manutenção, né, diária, diferente da produção, né, da fábrica, assim, tem uma moto que está vindo com falha, a gente tem alguns procedimentos que a gente tem que executar antes de fazer o diagnóstico da injeção. Muita gente acha que fazer diagnóstico de injeção é passar o scanner. O scanner é 5% no diagnóstico. Primeiro, você tem que ter certeza que todos os componentes mecânicos da injeção estão funcionando corretamente. A pressão de combustível está certa, o vácuo do motor está certo, a compressão do motor está certa, porque senão as leituras vão estar tudo fora de padrão. Então, um dos procedimentos que a gente faz quando a gente vê um excesso de carbonização, o TBI, ou corpo de borboleta, a gente tira fora, faz a limpeza mecânica nele fora. Se tem um excesso de depósito ali na válvula, igual a gente vê, a gente executa uma descarbonização química e faz a troca de óleo em seguida. E aí a gente executa o resto dos procedimentos, né? Como o Polatti falou, quando tem essa obstrução, às vezes você tira 30% de fluxo do motor, né? Então eu não tinha esse número, mas eu sei que é relativamente alto. Então naquela parte ali da válvula, a gente faz a descarbonização química, né? E aí a câmara de combustão aí no Dino, no resto dos testes, ela acaba se limpando, né? Mas é um procedimento que a gente usa na revisão de injeção para fazer nos casos que tem bastante depósito, né? Perfeito. Encerramos por aqui, meus caros. Mais alguém tem alguma observação? Quer comentar alguma coisa? A gente já xingou o governo, já xingou o combustível, já falou que é treta. Brincadeira. Se alguém tiver mais uma polêmica para jogar, agora é a hora. Estamos de boas? Tranquilo. Eu acho que foi excelente, né? A gente conseguiu explanar bastante aí. Uhum. E acho que de pergunta o pessoal também não fez mais nada, né? Sim, essa foi a última. Eu estou meio chocado, a gente destruiu o mito de que a melhor gasolina é a gasolina comum. A gente já destruiu a história de que o novo combustível é novo. Velho, esse negócio do combustível, eu estava numa live esses dias que eu resolvi fazer para responder perguntas. E aí o pessoal começou a falar e eu não estava nem por dentro ainda. De repente eu comecei a ver uma overdose de publicação de marketing em cima para falar disso. Aí eu fiquei até curioso, só que eu não achava nada, falando assim, não vai mudar tanto, vai diminuir o enxofre que fosse, né? Eu não vi nada relacionado a isso, né? Então foi um baita aprendizado para mim estar aí hoje, né? O pessoal perguntou aqui de gasolina pura. Isso aí eu acho que é importantíssimo falar, porque eu já vi muita gente fazer vídeo disso aí. Eles falam de gasolina pura, tem a gasolina tipo A, que o Polatti falou que não tem etanol, né? E que não é disponível para comprar, né? Só para aviação, se eu não me engano. E tem um pessoal, né, que brasileiro é bom demais, né, meu? Então o que eles fazem? Eles colocam água na gasolina para separar o álcool e tira aquela parte que ficou hidratada, né? O álcool era só essa gasolina no motor. Isso aí é uma receita fantástica para detonar o motor. O motor é perfeito fazer isso. Tem muita gente que faz, cara. Eu escuto assim, uma vez por mês, pelo menos eu escuto alguém me perguntando isso aí. Aí o Polatti pode dizer um pouco mais. Eu só vou acrescentar o seguinte, eu tirei 25% de etanol da gasolina, eu perdi 4 pontos no índice de octano. Ponto. Tá? Então, se o combustível era uma gasolina premium, com 98, ele vai ficar com 94. Ele vai ficar a menos do que uma gasolina comum. Vai bater pino. Se for uma gasolina comum, então pior ainda. Vai ficar com 4 abaixo, ele vai ficar com 90. Tão simples quanto isso. Me parece a receita para dar ruim, assim. A receita para dar falha. Para dar falha catastrófica. Eu até falei esses dias, um cliente falou isso aí. Aí eu falei, cara, pega esse nego que tá falando aí, marca um pega com ele para subir a serra. Se o motor dele chegar lá em cima.
levando a garupa para deixar melhor ainda. Cada um. E deixa o plataforma lá embaixo esperando ele para botar em cima para trazer pelo plataforma, viu? Bem de caminhão, não vai subir. No caso de alguma mistura E50 e algum aditivo ajudaria na lubrificação? No caso de uma mistura E50, teria algum aditivo que ajudaria na lubrificação? Galera, não fez pergunta a live inteira. Agora que eu falei que a gente vai encerrar, então... Estou entendendo o seguinte, E50 é 50% de etanol, 50% de gasolina, tá certo? Eu entendi isso também. Confirma pra gente, Vera. Bom, se for... Ok. Eu desconheço qualquer moto flex. As pequenininhas são. As motinhas 125. Sério? Se a pequena é flex, esquece com relação à necessidade de ter alguma coisa para ajudar a lubrificação. Faz a mistura com combustível aditivado. Eu vou estar diluindo metade da concentração do aditivo no etanol. Acabou. Etanol, eu não sou acostumado a falar etanol. O Vera confirmou. Olha, importante é o seguinte... Mas isso em veículo flex, né? Exato, em veículos flex. Todo o aditivo que é colocado no combustível, como existe a tecnologia flex hoje, esses aditivos são compatíveis com etanol também, tá, gente? Então, não se preocupem. Combustível, gasolina aditivada misturada com etanol no veículo flex vai funcionar tranquilamente, porque os compostos são compatíveis. Correto. Ok, galera, 1h10 de live. Quem fez pergunta fez, quem não fez perdeu a oportunidade. E perdeu mesmo porque, de novo, especialistas aqui conosco. Edu, Paulinho, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu tenho certeza que muita gente aproveitou desse conteúdo. É uma questão que está borbulhando pela internet, a nova gasolina nem chegou e já tem muita gente discutindo a respeito, e foi ótimo ter trazido uma opinião embasada para a gente compartilhar com todo mundo. Obrigado de coração. Então, eu queria pedir para vocês se despedirem, deixarem de novo os jabás de vocês. Polatti, manda ver, já estou colocando aqui no banner, quem quiser te encontrar... Academia Motor, a gente está com os cursos de EAD lá de combustíveis para motores de competição e o EAD que vai estar saindo agora esse final do mês de lubrificantes e aditivos para motores de competição. Academia Motor, é só entrar em contato com a gente lá pelo Face ou pelo Instagram e você já tem acesso direto ao que a gente faz de trabalho. E eu quero também convidar vocês para conhecer a Escola do Mecânico, que eu sou um dos sócios da escola, lá em São Bernardo do Campo, que dá cursos de mecânica de motocicleta. De repente, alguns de vocês podem ter interesse em ter esse preparo, essa formação para poder circular no mundo com as Harley e não ficar pelo caminho. Você é de São Bernardo, Polatti? Não, eu não sou de São Bernardo, eu sou de Granja Viana, cara, mas... ok. Eu cresci lá, eu moro em São Paulo hoje, mas eu nasci no Rude. Você nasceu no Rude? Sim, minha mãe era professora na Metodista. Oh, maravilha, maravilha. Eu sou feiano 2 vezes, então eu sou... Ok. Paulinho, sua vez agora, manda ver. Bom, pessoal, a gente está na Garage Ren aqui em Campinas, as redes sociais Garage Ren como tá aí, o site também garagerem.com.br, se alguém quiser me encontrar, se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, pode mandar no direct lá, ou no site, se não me engano, tem o contato do WhatsApp. A gente está sempre respondendo, pergunto muita gente por dia, então eu só peço um pouquinho de paciência, não espero vai mandar e eu responder na hora, às vezes calha, mas às vezes demora aí algumas horas para eu responder, porque é muita gente. Mas a gente está sempre à disposição aí para ajudar o pessoal, tirar as dúvidas e ajudar. E precisando de alguma coisa de Harley Davidson, estamos lá. O que precisar, tá aí. E eu aproveito para comentar, a galera me perguntou no meu Instagram, sim, eu vou fazer o Stage 1 da minha Café Racer lá na Garage Ren. Eu e o Arturo estamos terminando a moto, e
terminando mesmo, tipo, não esse sábado, provavelmente o outro ela já tá pronta, aí eu falo com você e a gente aparece lá. Show, então, me acompanhem no Instagram, @Harleys de Sampa. Diga. Vai no 4. Stay de 4. Fica bom. E assim, eu puder complementar só, assim, eu sou aluno do Polatti, é um grande prazer, assim, estar participando aí com vocês e com ele também. Para mim, ele é um grande mestre, uma pessoa que me faz crescer muito. Eu recomendo a todos aí, quem puder fazer os treinamentos dele, vale muito a pena. Maravilha. Então, últimos comentários aqui. Eduardo GR, boa noite para todos, até a próxima. Buenas, pessoal, #Força Custom. Galera da Força Custom, entre em contato com a gente que eu quero fazer uma live com vocês. Manda, vou colocar... É um monte de gente, viu? Sim, não, é uma tremenda galera. E eu super queria chamar uns dois para falar sobre a Força Custom numa live. Tá aqui o meu e-mail, dá um oi e a gente agita. Falando sério, morro de vontade. Cranium Tattoo, ótima live, parabéns e até a próxima. Boa noite, pessoal. Sayonara, Cranium Tattoo-san. Live sensacional, parabéns, valeu, Ramon. Born to be Wild dando aquele tchau. Quero ver essa moto, velho. Quando ela ficar pronta... Eu tô com amor pela minha moto. O Arturo me manda umas fotinhas de vez em quando. Quando ela ficar pronta, eu vou postar tanto no Instagram que a galera vai ficar de saco cheio, assim. Só vai dar a minha Café Racer. Assim. Minha Harley de Sampa, né? Assim, eu vou tirar o S. Acabou o Harleys de Sampa, só a minha. E parabéns, foi uma ótima live mesmo, o comentário do Arturo. E o Forever on Wheels, vou falar com o pessoal, pode deixar, brother. Estou esperando vocês, falando sério. Encerramos por aqui, galera. Obrigado, gente. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Guilherme. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos, pessoal. E daqui a 15 dias vamos falar de moto de novo. Falou!